Amém. Tema da palavra que o pastor já pregou aqui, né? Que ele iniciou o culto pregando minha palavra, ele leu meu esboço. Tô brincando. Pregou o esboço aqui. Só faltou ler os textos. Tô brincando. O tema da palavra é em quem temos crido. Acredito que os irmãos já tenham lido esse capítulo aqui, mas... Amém? Vamos lá. A partir do versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que o primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, nem em virtude das vossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes, que nome lindo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Eu queria falar sobre algo que tem sido muito falado nesses últimos dias, que é sobre confiança em Deus e sobre nós verdadeiramente nos entregarmos para Ele. Amém? João Calvino disse uma frase muito forte, ele fala o seguinte: todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. Então a gente entende que, assim como Timóteo falou, no sofrimento e na alegria, ele estava alegre porque lembrava da fé de Timóteo, mas ele também ele sofria porque o evangelho que Deus tinha preparado para ele, como a gente viu em Atos, quando ele é chamado, o próprio Deus fala: ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. A gente sabia que Paulo não só provava do lado bom de ter comunhão com os irmãos e com seus filhos, assim como Timóteo ela, mas que ele também sofria perseguições e que ele sofria por conta do Evangelho. Amém? Mas o que Paulo ele deixa bem claro é que essa confiança que ele tem em Deus, ela não é mediante dos homens. A confiança que ele tem em Deus, ela não depende de Timóteo, ela não depende daqueles que estão ao seu redor, ela não depende daqueles que o abandonaram, mas ela depende em Deus, ela está em Deus. A confiança que Timóteo tinha não dependia de quem estava ao seu redor, mas dependia de quem estava com ele. Então a gente entende que confiar em Deus, a confiança que Paulo está passando para nós, a fé que ele está passando para nós, é que em nenhum momento, nós temos que ter o pensamento de que Deus nos abandona. Nem na nossa alegria, nem na nossa tristeza. A confiança e a fidelidade de Deus, como a gente viu, ela é passada de geração em geração e ela é uma herança espiritual.
Às vezes a gente não tem pais que nos ensinem a crer em Deus e pais que não nos ensinem a ter fé em Deus, mas muitas vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas para que espiritualmente essa fé seja passada. Muitas vezes a gente não nasceu na casa de pessoas que desde criança eram cristãs e elas não tiveram a oportunidade de viver uma vida em que tudo que elas viram foi sobre o céu e que elas estão lá e sabem de tudo. Mas a gente nasceu em uma família que se converteu e graças a Deus eles tiveram a oportunidade de nos apresentar essa família. Ou então, muitas vezes, a gente não teve a oportunidade de ter uma família cristã. Mas isso não é fato para que a gente não tenha fé e para que a gente não creia. Porque assim como Paulo, assim como Timóteo, ele nasceu em uma família onde a avó dele era reconhecida pela fé que tinha, a mãe dele era reconhecida pela fé que tinha, e Paulo acreditava que ele também tinha essa fé, nós podemos chegar aqui e aprender com as pessoas que estão aqui sobre fé. Amém? A confiança em Deus e essa fé que Paulo está falando, ela não é algo que é apenas ensinado, mas é algo que é gerado. Paulo gerava em Timóteo constantemente essa fé. Paulo cria que o chamado de Timóteo era muito grande. Paulo acreditava no que Timóteo carregava, porque o que Paulo carregava estava em Timóteo. Então nós temos que ter a ciência de que nós não só carregamos uma fé que pode ser gerada, mas em nós está gerada a fé de outra pessoa. E é de outra pessoa e é de outra pessoa até que a gente chega até ele. Amém? Eu achei muito interessante o que Paulo fala aqui no versículo... Deixa eu achar... Versículo 10, aqui. Quando Paulo fala no versículo 10, sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, ele trouxe luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Paulo, ele sabia que a fé em Deus, que a confiança em Deus, ela já era passada antes de Jesus, pelos patriarcas, por Abraão, Noé, que essas pessoas não haviam conhecido Jesus, mas haviam conhecido Deus. Então, quando Jesus ele chega, quando Jesus ele se apresenta, ele revela um novo tipo de fé. Ele revela, é como se parte da Escritura que estava encoberta começasse a se abrir e as pessoas começassem a entender. É o que ele fala sobre Isaías, é o que ele fala quando ele cita Isaías. Que ele era a palavra que estava descrita em Isaías, que as pessoas estavam esperando aquilo que estava escrito e ele era o que estava escrito. Então Jesus ele trouxe a luz, e essa luz é a sua palavra, como a gente vê em Salmo 119, no versículo 5. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ou seja, ele nos apresentou uma nova maneira de ver a Bíblia, ele nos apresentou uma nova maneira de crer em Deus, através da palavra. A vida que ele nos trouxe de uma vez por todas, a vida que ele nos trouxe foi uma vida que de uma vez por todas estávamos libertos do pecado, não precisávamos mais ser escravos do pecado, porque ele nos libertou através do seu sangue. Ou seja, ele nos trouxe uma vida eterna, pois o salário do pecado, que era a morte, foi pago pelo sangue dele. Então Paulo está falando, olha, vocês antes viam trevas, vocês liam o que estava escrito, mas não entendiam. Mediante o que Jesus diz e o que ele ensina, a luz veio até a palavra se revelou, e como João disse, no princípio ele era o verbo e o verbo era Deus. Hoje vemos essa luz, hoje entendemos o que significa, não em sua plenitude, mas parte ainda entendemos, como está em 1 Coríntios 13. E a imortalidade, isso aqui é muito interessante, porque a gente vê isso em muitos filmes e desde sempre eu acredito que as pessoas elas sempre quiseram achar, isso é muito comum no meio asiático, nos japoneses, eu esqueci, é ocidental ou oriental, acho que é oriental, né? Oriental? Oriental. No meio oriental, que os caras falam a fórmula da imortalidade, não, tem o vidrinho da imortalidade. E a gente pensa que a imortalidade, ela é uma imortalidade onde a gente vai viver aqui, onde a gente vai conseguir bens, onde a gente vai conseguir coisas, onde a gente vai, principalmente é passado nessa cultura, né? Mas a imortalidade que Paulo está falando não é uma imortalidade na terra. Porque Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de morte, ou seja, nós temos que morrer para nós mesmos. Então como é que ele trouxe a imortalidade se temos que morrer? Nós morremos para a nossa vontade. E ele dá a vida eterna. A imortalidade que ele está falando é a vida que foi gerada através da palavra. É a vida que ele trouxe para nós.
Não é uma vida terrena onde pedimos bênçãos apenas e Ele nos abençoa, porque as bênçãos são consequência de termos a Ele. Jesus, quando os discípulos iam segui-lo, eu não me recordo do texto, mas Ele fala que Ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Jesus a todo momento vivia em fé. A todo momento os passos de Jesus eram passos de fé. Aonde a gente vai? A gente vai até Jerusalém, mas antes de Jerusalém a gente vai passar em Samaria. Mas não pode passar em Samaria, Jesus, porque os samaritanos são inimigos dos judeus. Quem disse? Quem disse que eu me importo com isso? A gente vai passar em Samaria. Por quê? Porque era predestinado que ele teria que passar em Samaria. Jesus, ele mudou a rota do caminho por conta de encontrar uma mulher que nem era judia. Então ele encontra aquela mulher e muda a vida daquela mulher. E através da vida daquela mulher, uma cidade foi alcançada. Às vezes a gente lê corrido a Bíblia e não entende o que isso significa. Às vezes a gente passa por cima dos textos, e eu sei que isso é bem normal, porque a gente é pecador, mas se nós nos atentarmos para cada passo de Jesus, para cada coisa que Jesus fez, cara, tem um significado muito forte atrás daquilo. Tem algo muito forte atrás daquilo. Quando Jesus, recentemente eu assisti uma série que ninguém tinha falado para mim. Ninguém. Essa série se chama The Chosen. Eu aconselho que todo mundo veja. Inclusive você que está online, por favor, veja The Chosen. Tem um contexto tão lindo sobre a parábola do samaritano, que quando eu entendi, eu fiquei, meu Deus. Porque às vezes a gente olha e vê, cara, a parábola do samaritano, nossa, que legal. A gente vê que era um homem que ele não precisava ter compaixão pelo judeu, porque ele era inimigo do judeu, e que o sacerdote que devia cuidar passou direto, o levita que devia cuidar passou direto, porque eles eram judeus, mas não tiveram compaixão do seu próprio povo. A gente entende que o samaritano passou ali. E lá nessa série eles dão um contexto totalmente diferente para o samaritano. Ele explica a parábola do samaritano de forma diferente. E você fica, nossa, meu Deus. Porque, não sei se você percebeu, mas o versículo do bom samaritano é o versículo 33. O que isso quer dizer? Nada na Bíblia é por acaso. O bom samaritano que passou sobre a vida daquele judeu é o mesmo bom samaritano que passa sobre nossas vidas todos os dias. É o homem que olha para nós e fala, independente do seu pecado, eu vou te perdoar. Independente do seu pecado, eu te amo. Mas isso não nos dá a legalidade de continuar pecando. Por quê? Porque uma vez que fomos curados, nós somos os chamados desses bons samaritanos atrás dos judeus que estão perdidos. Atrás dessas pessoas que estão perdidas. Então o que Jesus, ele explica, o que Paulo está tentando falar para nós, você tem que crer, Timóteo. Ele fala no versículo 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isso foi nos confiado pelo próprio Cristo. O Espírito Santo está para nos ajudar. Isso foi nos confiado, esse chamado de anunciar, esse chamado de levar a cura, de levar um evangelho que não amaldiçoa as pessoas, mas que traz a verdade para a vida delas. Um evangelho que traz uma confiança de que somos resgatados para os céus, em vez de um evangelho que leva à condenação do inferno. O inferno é real, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente não pode falar sobre ele, mas o que eu estou dizendo é que nós não temos que adorar a Deus por medo do inferno. O inferno não tem que ser o meio de evangelismo. Não foi ele que converteu as pessoas. Foi Cristo, foi o amor de Cristo. Foi Ele pendurado numa cruz que nos convenceu, que me convenceu e que alcançou os nossos corações. Foi esse amor que nos alcançou, não foi o medo de ir para o inferno. Isso é só uma consequência. Amém? E a gente sabe que em tempos como esse, em tempos de pandemia, é comum as pessoas falarem, não, com fé em Deus a gente vai conseguir, com fé em Deus vai romper, com fé em Deus o trabalho vai subir e a gente vai conseguir clientes, então com fé em Deus a despensa vai encher. E a gente fala muito sobre confiar em Deus, né? Só que será que a gente tem confiado mesmo? As pessoas que têm características de confiança em Deus, elas entregaram algo muito grande para provar que realmente confiavam, né? O que nós temos entregado? Quais têm sido as coisas que nós temos deixado de lado? Semana eu tive uma conversa com alguém e eu entendi que às vezes a gente fica muito preocupado
Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar, mas essa preocupação em excesso representa a falta de confiança que temos em Deus. Porque é muito fácil falar, eu creio está escrito nas traseiras dos caminhões, irmão. Tem lá em todo carro Siena aqui da cidade, que a cada esquina tem 5. Você olha lá, presente de Deus. Será que foi mesmo? Aí tá lá, presente de Deus e no fundo pagodão. Nossa, é muito fácil fazer isso. É muito fácil colocar eu creio em Deus em tudo lá e na verdade a gente não acredita. Porque a gente percebe que em todos os momentos em que a fidelidade de Deus ela é demonstrada, que Deus é fiel, nós sabemos, irmãos, nós temos certeza disso. Mas a questão aqui não é a fidelidade de Deus, é o quanto nós cremos nessa fidelidade. A questão é o quanto nós cremos nele a ponto de confiar. E a gente vê diversos exemplos em que a fidelidade de Deus é mostrada, mas a infidelidade do homem também é mostrada. A gente vê isso no jardim. Quando Adão ele come do fruto, Adão ele escolhe ouvir o que a mulher estava dizendo para ele comer do fruto, do que pensar um pouco e falar, não, peraí, mas Deus falou que não era para comer, será que não tem outro jeito? A gente vê isso em Abraão, quando Sara fala para ele, não, Deus está demorando demais, vai lá e faz um filho na minha escrava aqui. Aí nasce Ismael. Abraão foi um homem de fé, foi um homem que confiou em Deus? Foi, ele confiou em Deus, e Deus se manteve fiel, nasceu Isaac. Só que antes de Isaac nascer, a infidelidade de Abraão foi mostrada em Ismael. Nós vemos diversos exemplos na Bíblia. Pedro, Jesus, o próprio Cristo olhou para Pedro e falou, não, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, teimoso como ele era, né? Se assistir The Chosen, você vai ver, mas claramente, teimoso como ele era, falou, não. E dá lá, o galo cantou e ele negou Jesus 3 vezes. Jesus se manteve fiel em sua palavra. Tanto que quando Jesus ele ressuscitou e foi lá para a beira do mar, quem estava pescando era Pedro. Pedro que tinha voltado para ser pescador. Pedro que tinha abandonado as palavras de Jesus. Mas Jesus não tinha abandonado Pedro. Quando ele estava lá, aí João olhou para Pedro, Pedro olhou para João e falou, é ele. Não tem como. Agora não tem mais volta. E aí a gente entende a fidelidade desse Deus. Então, não basta só a gente falar que confia nele, precisamos crer nele. Amém? Moisés no Monte Sinai é um exemplo muito claro disso. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 32. Amém. Uma coisa que me chama a atenção é que, além de nós falarmos que confiamos em Deus, mas não confiar em 100% ali, nós depositamos nossa confiança em outras coisas. Por exemplo, eu tenho um problema muito grande na área financeira de administrar ali e ficar paciente com as coisas. Eu sou muito ansioso, então eu não gosto de ver as coisas oscilarem. E eu enxergo que muitas vezes eu deixo de confiar em Deus em determinados momentos para confiar no salário incerto que eu vou ter no fim do mês. Ou então, não, peraí, se acontecer isso, será que eu consigo pegar emprestado com fulano? Será que eu consigo fazer com fulano? E aí eu falo, não, Deus, eu confio que o Senhor pode prover, mas deixa eu ter um plano B aqui. Deixa eu me preparar aqui. Se eu preciso me preparar, então quer dizer que eu não confio. Se nós precisamos nos preparar diante de algumas situações que nós dizemos que confiamos em Deus, então nós não confiamos. Porque era muito fácil. Senão Abraão ia com Isaac e levava o cordeiro. Falava assim, não, eu vou fazer que eu vou matar, só que aí se Deus não fazer nada, eu paro, deixa Abraão lá, sacrifica o cordeiro. Não, é difícil levar o Isaac, deixar lá sem ter provisão nenhuma. Mas subiu o monte falando, não, Deus proverá para si o cordeiro. Ele não precisa da minha ajuda. Ele não precisa do meu plano B. Deus não precisa do nosso plano B, irmãos. Jeremias 29 fala, os meus pensamentos, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém? Em Êxodo 32 a gente vê um exemplo muito claro disso. Êxodo 32, no versículo 19. Ele vai falar o seguinte.
Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Esse versículo me chamou muita atenção, porque nós sempre falamos que nós nos tornamos semelhantes ao que nos adoramos. Isso é bíblico, eu só não lembro o texto, mas a Bíblia fala que nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Então, me chamou muita atenção, porque o povo ele tinha fé em Moisés. Se você for ler aqui atrás, ele vai falar, o Moisés que nos tirou do Egito. Está o Moisés que nos tirou do Egito. Eles criam mais em Moisés do que no Deus que fazia o mar se abrir, do que no Deus que fazia a nuvem sobre eles, que fazia o maná cair todo dia. Eles achavam que era Moisés o responsável. Então, se Moisés morresse, Deus não estava mais entre o povo, porque Moisés era o mediador ali. De certa forma, Moisés era, mas Moisés não era o Deus daquele povo. Então, o povo, porque queria uma figura para crer, eles criaram esse bezerro. E eles criaram esse bezerro, e Adão, em sua atitude omissa de não guiar o povo corretamente, permitiu... Arão, desculpa. Eu tentei falar Arão, saiu Adão. Arão que tinha ficado, e Moisés tinha subido na sua atitude omissa ali, de não resistir para o povo, o povo pressionando ele falou, não, então traz lá os brincos, derrete os colar, bora fazer aqui um ídolo. E aí eles fizeram um bezerro de ouro. Aí o próprio Deus falou para Moisés, não, o teu povo lá embaixo construiu um bezerro. Desce que eles estão dançando, estão cantando e cultuando para ele. E daí Moisés desce. Eu imagino que Moisés devia estar muito pilhado, irmãos. É engraçado que em Números, acho que Números 15 fala que Moisés era o homem mais paciente que havia na terra. Então você imagina, para o homem mais paciente que havia na terra, pegar as tábuas que Deus tinha escrito e tacar no chão, o quão irado esse homem não estava, o quão ele estava, nossa, esse povo é muito pecador. E aí Moisés, ele vê aquela cena e ele quebra as tábuas, e ele fala, não, beleza, vocês querem adorar esse Deus, né? Então, além de adorar e se tornar semelhantes a ele, você vai ser sustentado por ele. Porque a água fala sobre o sustento, sobre uma necessidade humana, sobre a necessidade que todo humano tem. Nós precisamos de água para viver. Se nós não tivermos água, a gente está perdido. Então Moisés, eu enxergo muito claro nesse texto, que Moisés ele faz o povo beber a água, porque ele está deixando claro para o povo, vocês deixaram de crer em Deus. Vocês queriam ser sustentados por esse ídolo. Vocês olhavam para esse ídolo e achavam que ele ia tirar vocês desse deserto aqui. Vocês estavam acreditando mais no ídolo que vocês construíram do que no Deus que tem provido o maná todos os dias sobre vocês. Vocês estão crendo mais no ídolo de ouro do que naquele que resgatou vocês do Egito. Vocês têm achado que vão ser sustentados por esse ídolo, mais do que pelo Deus que trouxe leis e que trouxe regras para que vocês o adorem e vivam abençoados. Então Moisés ele fez o povo beber dessa água, e aí a história continua. E eu fico me perguntando, o que tem nos mantido nesses dias? O que tem nos sustentado? Será que a nossa fé ela está na palavra, ela está nas promessas que Deus tem sobre nós? Ou será que nós temos tido os planos B, temos construído os ídolos para nós? Temos feito coisas para que nós venhamos a nos sustentar pela força do nosso próprio braço, para acreditar que nós somos fortes o suficiente? Será que temos acreditado mais nos remédios que a saúde tem produzido, nas vacinas que têm existido, do que no Deus que pode nos prover e nos curar de todas as coisas? Em Isaías 53 está falando que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades incluem coronavírus, irmãos. Eu não estou dizendo para sermos imprudentes. Eu estou dizendo para crermos naquele que era antes do coronavírus. Naquele que continua sendo enquanto tem o coronavírus, e naquele que vai ser quando acabar. Porque Ele é eterno. É aquele que era, aquele que é e que há de vir. Então, se pensamos que podemos ser detidos por uma coisa terrena, irmãos, que Deus é esse que nós temos crido? Que a gente deixa de adorar por medo. O Senhor ele tem falado muito no nosso coração, Ele tem falado muito sobre nós acreditarmos nesse lugar que Ele tem nos levado, onde seremos guiados pela vontade dEle. Se você abrir aí, no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 40, eu achei muito interessante também outro versículo.
a partir do versículo 34. Lendo esse livro de Êxodo, de Levítico, de Números, a gente percebe o quanto que Moisés acreditava em Deus, o quanto que Moisés cria nas palavras de Deus. Tem um determinado episódio, um determinado capítulo, que Deus ele fala para Moisés: não, você pode ir adiante do povo, você pode ir com o povo, mas eu não vou com vocês. E aí Moisés fala: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. A gente percebe que Moisés ele queria muito mais Deus do que a terra prometida. Moisés não estava guiando o povo por causa de uma terra, por causa de uma promessa. Ele estava guiando o povo porque ele acreditava em Deus. Porque ele acreditava que Deus podia levar o povo até a terra prometida. A terra prometida era a consequência. A terra prometida era o que Deus podia dar. Moisés queria o que Deus era. Moisés queria Deus. Moisés queria esse Deus perto dele. E a gente percebe que em todo momento ele faz isso, ele deixa claro isso. Tem uma cena, inclusive, em The Chosen, que você assistir, que quando Moisés ele constrói a serpente de bronze, em que o povo estava enfermo, Josué chega para Moisés e fala: não tem sentido você colocar uma serpente em cima de uma cruz que está ferindo o povo, eles vão achar que é uma piada de sem graça. Moisés vira para... Na série, irmãos, não está na Bíblia, mas Moisés vira para Josué e fala: não é um ato de razão, é um ato de fé. Nós temos que aprender a crer mesmo que não faça sentido. Mesmo que a gente não entenda o que Deus está falando naquele momento. Não, Deus, eu entendo que o Senhor quer que eu faça. Eu não entendo o que o Senhor quer que eu entenda ainda. Mas quando eu fizer e basta crer no Senhor. É o que Deus diz para Paulo. Paulo, minha graça te basta. Ah, mas minha graça te basta, Paulo. Ah, mas as dívidas estão aumentando. Flávio, minha graça te basta. Ah, mas eu não sei o que fazer. Cara, minha graça te basta, já é o suficiente. Se eu te livrei do inferno, você acha que eu não vou te livrar de circunstâncias da terra? Minha graça te basta. Isso são frases que a gente vê em todo lugar, mas que a gente não carrega mais essa verdade. Na célula a gente estava falando sobre isso, sobre palavras de vida que se tornaram comuns. Essas são chaves liberadas do céu pelo próprio Deus para nossas vidas, para transformar histórias. As palavras de Deus são poderosas para mudar histórias. Fala que tudo passa, mas a palavra não passará. Se tudo passa, por que nós olhamos para o que tudo passa e não cremos na palavra que é eterna? Por que as circunstâncias nos fazem acreditar mais na palavra que é eterna? Eu não estou acusando, irmãos, nenhum de nós aqui. Eu estou falando em algo que todos nós passamos. Temos que crer na palavra, temos que crer em Deus. Temos que acreditar de verdade, encravar em nossos corações, escrever em nossos corações, como Davi diz: guardei a minha palavra, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Em Êxodo capítulo 40, versículo 34, vai falar o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Isso também me chamou a atenção. Porque nós sabemos que nós hoje somos o templo do Senhor. Sabemos que somos essa casa. Paulo ele diz em 1 ou 2 Coríntios: acaso não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Então, o que Deus falou muito forte no meu coração: o povo só se movia, a nuvem ela ficava sobre o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar de entrega, um lugar de adoração, um lugar de oferta, um lugar de entrega do coração do povo, um lugar onde o povo levava o sacrifício e se arrependia do seu pecado. Então o povo só se movia quando essa nuvem se movia. Eles eram cobertos por essa nuvem de dia, e para que eles se mantivessem aquecidos durante a noite, e para que eles vissem a nuvem, ficava uma coluna de fogo sobre a noite, sobre aquela nuvem. O fogo ficava na nuvem. E o que o Senhor me chamou a atenção é que nós somos essa tenda, que temos que ficar embaixo da vontade dele. Temos que erguer um tabernáculo onde no nosso coração
nós sacrificamos as nossas vontades, os nossos desejos, nós sacrificamos aquilo que acreditamos e muitas vezes aquilo que temos dúvidas perante Ele, para que quando Ele fale, vá, nós venhamos aí. Quando Ele fale, pare, nós venhamos a parar. Mas que tenhamos a certeza que o fogo purificador da sua vontade nos guia a todos os momentos. Como eu disse, irmãos, a questão não é acreditar, não é saber que Deus é fiel, porque nós sabemos disso. Ele já provou isso inúmeras vezes. Mas é o quanto nós acreditamos nessa fidelidade. É o quanto estamos dispostos a parar quando queremos ir. E aí quando queremos ficar parados. É o que Paulo diz. Ele falou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Não é a minha vontade que importa mais. Não é o que eu penso que importa mais. É o que a palavra diz. É o que ela diz. E apesar de sermos falhos em todos os momentos, apesar de que ninguém é perfeito, e que às vezes a gente dá esse vacilo de ir quando a nuvem não foi, e de ficar quando a nuvem já passou, nós temos que voltar lá atrás e falar, cara, eu preciso seguir a nuvem. Como Moisés falou, cara, a terra prometida é só consequência. O céu é só consequência, o que importa é Ele. O que importa é fazer a vontade dEle, o que importa é ter Ele, é ter a presença dEle. O que importa é fazer a vontade dEle. Amém? Vamos voltar lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1. Queria ler o versículo 10 ao 14. Na verdade, é isso mesmo. Paulo aqui, ele fala sobre esse texto que a gente sempre fala, né? Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo tinha essa convicção e ele acreditava em Deus acima de todas as coisas. Vamos lá em Filipenses agora, no capítulo 4. Versículo 10. Amém. No versículo 10 aí fala o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A gente ouve muito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ah não, Deus vai prover um emprego para mim, tudo eu posso naquele que me fortalece. E a gente usa isso como, não sei, irmãos, como um jargão que vai nos abençoar. Mas antes do tudo posso naquele que me fortalece, a gente passa pelas lutas que Paulo passou? Será que a gente tem entregado o tanto que ele entregou? Será que temos confiado o tanto quanto que ele confiou? Ah não, já passei fome. Será que quando falta aquele miojo lá na despensa, a gente fala, não tem miojo, mano. Miojo. A gente reclama por um miojo. Será que quando somos afrontados em nosso trabalho, a gente... Não, você vai ver. Será que não acontece isso? Por que nessas horas a gente não usa o tudo posso daquele que me fortalece, né? O tudo posso não é só a vitória não, irmãos, é aguentar. É aguentar até tutano tudo que o mundo tem preparado para nós. Todas as circunstâncias. Mas é também reconhecer que em todas essas circunstâncias, Paulo só tudo podia, porque Deus estava com ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não podia nele,
Nós não podemos em nós, irmãos. Só podemos nele. Nós só podemos nele. Então, como a gente fala tudo posso naquele que me fortalece, se não cremos nele? Isso é forte. A gente vê isso também muito claro na vida de Jesus. Só voltando quando Paulo fala sobre isso, eu achei muito interessante que ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O segredo era crer em Deus em toda e qualquer situação. E a gente vê isso muito forte sobre o que Jesus falou. Eu acredito que essa era uma palavra que ecoava na mente de Paulo quando ele escrevia essa carta. Não precisa abrir, João 16, no versículo 33 fala: no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, ou seja, ele já sabia que iríamos passar por provações, que iríamos ser julgados, ou então que a gente ia avacalhar em algumas áreas e sofreríamos as consequências por isso. Mas ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não venceu o mundo por força ou do jeito que ele queria vencer. Jesus venceu o mundo porque em todo momento ele foi submisso e obediente à vontade de Deus. Jesus em todo momento falava: olha, eu faço o que o meu Pai me manda fazer. A minha comida e a minha bebida é fazer aquilo que o Pai quer. Jesus, ele era totalmente obediente a Deus, porque ele também acreditava em Deus. Ele sabia quem era o Pai dele. Será que só falar que a gente sabe, só falar que nós cremos em Deus é suficiente? Ou precisamos revisar em nossa mente, revisar em nosso espírito e em nosso coração? Será que eu tenho crido em Deus nesses últimos dias? Será que eu tenho dado mais crédito ao jornal que eu vejo na televisão ou na palavra que eu tenho que ler enquanto eu assisto o jornal? Será que eu tenho que dar mais crédito? Assim como a gente ouviu aqui tantos testemunhos sobre um senhor que estava... Minha mãe chegava falando desse senhor e eu falava: caraca, mano, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. E daí o cara recebe alta. O patrão da irmã Eusélio, ele recebe alta. Por que essas coisas não são tão aplaudidas como: nossa, tem tanta gente morrendo, nossa, aconteceu isso? Irmãos, realmente é triste, mas temos que nos apegar em quem temos crido. Não estou dizendo que nós temos que desmerecer ou que nós temos que deixar para lá as pessoas que estão sofrendo, não, mas que temos que crer nesse Deus a ponto de levar o socorro para essas pessoas. O que elas menos querem ouvir são as tragédias. O que elas querem ouvir é: não, tem uma salvação para você. Eu conheço um Deus que tem uma salvação para você. Não é apenas pregar uma cura terrena, é pregar uma cura eterna. Foi o que Jesus fez. Olha, eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os doentes que Jesus estava falando não eram os leprosos, irmãos, apesar de ele ter curado os leprosos, que era uma doença que estava invadindo o povo naquela época. O que Jesus falou sobre ele vir para os doentes não foi só para os cegos, não foi exatamente apenas para os cegos ou para os coxos, mas ele curou os cegos e os coxos. Qual era a doença que o povo tinha e que nós temos? O pecado que nos distancia de Deus. A maior cura que a humanidade pode receber, irmãos, é a certeza de que somos salvos. É a certeza de que temos um Deus que perdoa os nossos pecados e que nos cura, não para uma vida na terra, mas para uma vida eterna. Que nos cura para uma vida onde nós vamos anunciar esse Jesus. E que não vamos ser como Arão lá, que foi omisso quando o povo começou a pressionar ele. Não, a gente tem que construir um ídolo, a gente tem que construir um bezerro, a gente tem que fazer, porque Moisés morreu, Moisés não vai trazer mais o maná, a gente vai morrer de fome, e a gente tem que dar um jeito, E Arão falou: não, beleza. Mas se Arão tivesse tomado a posição que Josué tomou, em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 25 ao 28, a gente vê Josué, ele levantando uma questão sobre o povo, e ele fala: olha, vocês têm que abandonar os seus ídolos, vocês têm que abandonar essa idolatria. E ele fala as palavras de Deus, que Deus havia falado com ele: ó, eis que ponho dentro de vocês a bênção e a maldição. Se eu fosse vocês, eu escolhi a bênção. A bênção era a terra prometida? Não, irmãos, a bênção era Deus. A bênção era Deus, porque eles só teriam a terra se tivessem a Deus. Assim como nós só teremos a eternidade se tivermos a Deus. Essas palavras de Josué, elas ecoam até hoje, elas
E elas falam profundamente nos nossos corações: olha, vocês têm que abandonar seus ídolos. Vocês têm que abandonar suas falsas confianças. Vocês têm que abandonar esse falso evangelho que vocês acreditam, que nós acreditamos. Vocês têm que abandonar esse evangelho do conto de fadas, onde você entra com 20 e sai com 70. Não tem a ver com dinheiro a mais no nosso bolso, irmão. Tem a ver com dinheiro a menos no nosso bolso e dinheiro a mais nas missões. Dinheiro a mais no bolso daqueles que Deus manda a gente ofertar. Muitas vezes eu passei por essa situação no PDI, onde a gente vê diversos testemunhos lá dos irmãos que prosperaram enormemente. E aí Deus fala no seu coração: não, oferta tudo que você tem. Você fala assim: Jesus, é muito. Não é Deus falando comigo, não, senhor. Se eu ofertar isso aqui, eu vou voltar para casa sem. E aí você entender que em 7 dias, aquilo que aconteceu naqueles 7 dias, fala: não, Deus, quer saber? Eu não tenho mais nada mesmo, não, é tudo seu. No primeiro dia você está com consciência: nossa, cara, é muito. Quando você sai de lá, você está: não, era muito pouco. Eu precisava ter mais para ofertar mais. Eu não estou falando de um evangelho da prosperidade, irmãos. Eu estou falando de um evangelho onde cremos no Deus que falamos. Por isso que muitas pessoas não são transformadas, porque nós pregamos um Jesus que não vivemos. Eu não estou falando sobre perfeição. Nós somos falhos, eu tenho diversas falhas. Mas eu estou falando de um evangelho onde as pessoas olham para nós e falam: cara, apesar das falhas, tem um Jesus ali. Tem um bom samaritano que passou na vida dessa pessoa e que eu creio firmemente que ele vai passar na minha também. Amém? Em Apocalipse, eu quero finalizar, em Apocalipse no capítulo 12, versículo 10. Foi um versículo que me chamou muita atenção. E acho que o pastor falou em uns cultos atrás, mas é algo que ficou marcado em mim, sabe? Acho que a Marina também cita muito esse texto. Apocalipse 12, versículo 10. Fala: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. O quanto eu tenho que confiar em Deus, Flávio, para provar para mim mesmo que Ele é suficiente. O ponto que esses homens aqui fizeram. Porque diante da morte, eles não amaram a própria vida. É o que Paulo diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, a não ser para anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho a quem fui confiado. Então Paulo tinha ciência do que a gente ouviu aqui. Jerusalém não é suficiente, Judéia não é suficiente, Samaria não é suficiente, é preciso alcançar os confins da terra. Os confins da terra pode ser a Ásia, irmãos, pode ser a Índia, pode ser o Nepal, pode ser o Canadá, pode ser, mas pode ser o vizinho que está do nosso lado e a gente não fala: Jesus. O vizinho que está do nosso lado e eles não veem o Deus em quem nós confiamos, porque não tem altar em nosso coração. Os confins da terra podem ser nações, mas podem ser pessoas. Pode ser o nosso familiar que não enxerga esse Cristo em nós, porque nós não confiamos em Deus o suficiente para manifestá-lo. Quais são os nossos confins, irmãos? Quem são as nossas Jerusaléns, as nossas Judéias e Samarias? O quanto temos amado isso? Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Sobre o seu coração agora em nome de Jesus. Começa a declarar palavras para Ele. Começa a falar para Ele que você quer abandonar essa vida onde você depende só de você, onde nós dependemos só de nós mesmos,
onde a única coisa que temos entregado são as nossas dúvidas, em vez das nossas afirmações, em vez da fé que está lá em Efésios 11, que fala sobre a fé que nós não esperamos, mas a fé que nós esperamos e que não vemos, sobre uma fé que nós não precisamos ver para crer, sobre as circunstâncias que nós não entendemos, mas sabemos que Ele provê. Que em nome de Jesus, nossos corações sejam como os de Paulo, que passaram por provações, mas que não se envergonhavam do Evangelho, mas que tinham prazer em sofrer pelo nome daquele que se entregou por Ele. Jesus, gera em nós confiança, Pai. Gera em nós fé, Deus. Gera em nós fé, Pai. Que os nossos corações, Pai, sejam alcançados pelo Senhor nessa noite, Pai. Que a Sua palavra seja colocada em nós e gravada em nossos corações, Pai. Que a nossa mente seja tomada pelo Senhor, Pai. Que os pensamentos nossos não sejam maiores que os seus, Pai, mas que a Sua vontade venha a ser a nossa vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos, Jesus, não só as nossas dúvidas, mas as nossas certezas ao Senhor. Acreditamos, Deus, que circunstâncias terrenas não podem abalar, Jesus, a Sua palavra. Cremos, Senhor, que por mais que as coisas não façam sentido e por mais que as coisas da terra, Jesus, nos abalem, sabemos que maior é em quem temos crido, maior é aquele que nos prometeu, maior até que a promessa que nos prometeu. Sabemos, Jesus, que não são as bênçãos que nos levam até o Senhor, mas é o Seu amor, Pai. Sabemos que o mundo se encontra doente, mas o Senhor é a cura. O Senhor é a cura. Temos a fé de que o Senhor é a cura, não só para uma pandemia, mas para uma eternidade condenada no inferno. Porque a Sua palavra diz que o Senhor nos amou a ponto de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Sabemos, Jesus, sabemos em quem temos crido, Pai. Grava isso em nossos corações, Pai. Te entregamos, Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, Jesus. Seja sobre nós, Pai. Seja sobre nós a Sua vontade, Pai. Que venhamos nos mover quando o Senhor mandar nos mover, e que venhamos parar quando o Senhor mandar nos parar. Em nome de Jesus, Pai. Não entregamos, Jesus, o que temos ao Senhor apenas. Nós nos entregamos ao Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Liga suas mãos e declare que Ele é o seu pastor. Nada vai te faltar. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. E o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará.
confiam na força do seu braço, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Aqueles que confiam do Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nossa confiança está em Ti, ó Cordeiro de Deus. Nossa confiança está em Ti, ó bom pastor. Nós queremos confiar inteiramente no Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, cura o nosso coração de toda incredulidade. Afasta de nós, ó Pai, todo pessimismo. Deus, toda negatividade do nosso coração seja substituída, Deus, pela nossa fé inabalável no Senhor. Uma fé que não se afana, uma fé que é inabalável, porque nós confiamos no Deus que vive para todo sempre. Oh Deus, seja o nosso sustento, seja o nosso auxílio nesse tempo, seja o nosso auxílio, que nossos olhos sejam fitos em Ti, que os nossos olhos não estejam nos gigantes da terra, que os nossos olhos não estejam nas impossibilidades humanas, mas que os nossos olhos estejam na promessa. O Senhor nos prometeu, então o Senhor vai cumprir. Se há uma promessa do Senhor para a nossa vida, essa promessa irá se cumprir em nós e através de nós. É isso que nós devemos nos confiar, é nisso que nós devemos nos ater. Se o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, assim será até a consumação dos séculos. Se o Senhor disse que nos buscaria, Deus, então assim será. O Senhor vai vir nos buscar. Por isso, Deus, que a nossa confiança esteja em Ti, que o nosso olhar esteja em Ti. Pai, no nome de Jesus, firmado na Tua palavra, firmado em Ti, em o nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor, em nome do Senhor. Aleluia.